início da pandemia da Covid-19, a gente tem passado por um processo de instrumentalização política sobre a informação científica, sobre a ciência de uma forma em geral. Diante desse contexto, a gente tem visto o quanto as instituições científicas e a ciência têm sido contestada como parte desse projeto político que tenta trazer novas autoridades epistêmicas, não mais aquelas que foram instauradas num determinado momento, que é o caso da ciência, que é o caso da mídia, que é o caso dos experts. Desde o processo de popularização das plataformas digitais, eles perdem o seu papel de autoridade, passam a disputar também os espaços digitais com outros atores. Diante desse cenário, nos interessou, nesse artigo, entender como que a medicação, no caso a cloroquina, tem sido instrumentalizada em um grupo específico, aquele grupo mais alinhado à extrema-direita, apoiadores do Bolsonaro, que tem como dinâmica discursiva contestar essas autoridades epistêmicas. Com isso, a gente tinha como objetivo tentar entender que atores são esses, que fontes que eles acionam e que discursos são trazidos em torno desse tema, que é o caso da hidroxicloroquina. A gente fez o seguinte procedimento metodológico. Primeiro, fizemos uma coleta de dados através da API do Twitter e coletamos quase 1 milhão de tweets em torno de algumas palavras, que são chamados descritores. Seriam palavras como cloroquina, hidroxicloroquina, algumas hashtags voltadas para cloroquina ou hidroxicloroquina. Depois desse momento, a gente fez uma geração de grafo para tentar entender o cluster em si da extrema-direita. Então, com isso, a gente rodou um grafo e, a partir disso, a gente começou a fazer uma análise de dados para identificar os atores, as fontes acionadas e os discursos. O primeiro achado é entender a fonte que eles utilizam. Quem que eles estão legitimando como referências para poder defender a cloroquina. Existem alguns veículos de mídia tradicional que são acionados para poder referenciar o argumento desse grupamento. Mas o que a gente viu foi a predominância de um conjunto muito forte de veículos que são alinhados politicamente, são apoiadores do Bolsonaro. A existência de um ecossistema midiático muito próprio que dialoga com eles mesmos e que são fundamentais para reforçar o discurso. Um outro ponto que a gente viu é a relevância do YouTube como uma plataforma que atravessa outras plataformas, que tem por si só um ecossistema muito próprio e consegue se expandir e servir como um repositório base para a produção de conhecimento. Em relação aos atores, não há uma negação da ciência, como costuma se dizer. Eles elegem aqueles atores que têm um renome dentro do campo da ciência, desde que seja alinhado politicamente. E, por fim, a gente tentou analisar o discurso e identificamos alguns discursos bem interessantes para a gente que está pensando em estratégias de divulgação científica. A primeira é que, como eu falei anteriormente, não há uma negação da ciência. Pelo contrário, há uma legitimação de autoridades epistêmicas desde que alinhados aos seus próprios valores. A gente viu também uma contestação epistêmica de algumas instituições específicas. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde e também outras estratégias retóricas trazendo uma ênfase nas controvérsias e nas experiências individuais como uma forma de contestar as evidências científicas. Por exemplo, eu tomei cloroquina e fiquei bem, minha avó tomou cloroquina e ficou bem, como validação desse argumento. Um outro ponto que é importante em termos de discurso é que a gente viu que a partir dessa contestação às instituições, sob o argumento de que há um lobby entre cientistas, instituições científicas e a indústria farmacêutica para não liberar a cloroquina, porque ela é mais barata para atender ao povo, a gente vê quanto que esse discurso tem sido utilizado como uma estratégia populista entre esse grupamento. E, por fim, a gente viu um revivalismo do conservadorismo e uma exaltação às Forças Armadas como instituição para garantir um combate eficaz à pandemia e garantir uma produção massiva da cloroquina. Então, algumas contribuições que eu vejo para o campo da divulgação científica. O primeiro deles é o reconhecimento de que há um ecossistema muito próprio e que, se a gente quer pensar numa divulgação científica em diferentes segmentos, a gente precisa entender a existência desses ecossistemas específicos. Um outro ponto é a questão que não se trata de uma desconfiança da ciência, ou seja, as nossas comunicações não podem só trazer uma exaltação à confiança na ciência, porque esse é um valor que está sendo muito disputado. Então, a gente precisa entender esses discursos para que a gente possa criar estratégias mais eficazes para alcançar a população como um todo.